Olá, meus irmãos. Na nossa reflexão de hoje, no projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o tema é Doutrina Espírita, o Consolador Prometido. E nós começamos a falar sobre esse tema trazendo algumas passagens do Evangelho de João. No capítulo 14, versículo 26, tem o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Também no capítulo 16, nos versículos 12 e 13, temos o seguinte: Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então essas passagens são entendidas como uma predição de Jesus. E elas comprovam que Jesus não disse tudo o que tinha que dizer, porque a humanidade não estava madura à época para entender a essência e a verdade que estavam contidas nos seus ensinamentos. Então, o que chamamos de o advento consolador, que também é chamado de Espírito Santo ou Espírito de Verdade, tem uma finalidade dupla, que é explicar e recordar os ensinamentos do Cristo. Mas não de uma forma literal, como vem acontecendo ao longo desses séculos, mas explicar em espírito e em verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, tem produzida uma fala de Jesus da seguinte forma: Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Então, quando os homens puderem compreender a essência do ensinamento do Cristo, não haverá luta de homens contra os homens. É isso que Cristo quis nos dizer. No livro A Gênese também, no item 40, tem um outro trecho que fala dessa parte. E lá traz o seguinte: o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. O Espiritismo não é uma doutrina individual, nem de concepção humana, ou seja, ninguém pode dizer que é o seu criador. Ela é fruto do ensino coletivo dos espíritos e que foi presidido pelo Espírito de verdade. E que a doutrina espírita não suprime, não retira nada do Evangelho, mas ela, na verdade, o completa e esclarece o Evangelho. E com o auxílio das novas leis que regem a matéria e o espírito, que são apresentadas pela doutrina espírita, juntamente com as leis que a ciência já descobriu a partir desse tempo, isso faz com que a gente possa compreender o que antes não era possível compreender. Nos permite acreditar em coisas que antes pareciam ser inadmissíveis para nós. Então, e pela força moralizadora da doutrina espírita, da mensagem cristã, ela vem preparar o reinado do bem na Terra. Com isso, então, a gente entende que a doutrina espírita faz ressurgir, trazer de volta a mensagem cristã de forma mais clara, de forma mais lúcida, e nos orienta a aplicar essa mensagem no nosso dia a dia. Então o Espiritismo é considerado o Consolador Prometido porque a sua mensagem, que é de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas, sem exceção, ela tanto consola, como a gente pode dizer que agasalha, auxilia, e esclarece as pessoas que estão passando por aflições, por dificuldades, mas também as pessoas que buscam esclarecimento espiritual. Então, no período que surgiu a doutrina espírita, a humanidade estava espiritualmente mais adiantada. E, em razão disso, pôde entender a mensagem de amor, na forma de caridade. Lembrando que caridade compõe a beneficência, a indulgência e o perdão. Mas também a mensagem da fé raciocinada. O amor e a fé raciocinada são princípios fundamentais da mensagem do Cristo.
Também nos itens, no Livro dos Espíritos, mais especificamente nos itens 5º a 7º da conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta alguns argumentos que mostram que o entendimento da doutrina espírita torna as pessoas mais felizes. Principalmente porque faz um contraponto ao materialismo, à crença no nada, que não consola, que não torna as pessoas mais felizes exatamente. E ele nos traz algumas reflexões. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, que é a fase do progresso moral, que é a consequência inevitável desses ensinamentos, do que a doutrina apresenta. Então, não mais, a gente não precisa se espantar com a rapidez das ideias propagadas, né, da rapidez da propagação das ideias trazidas pela doutrina espírita, porque essa rapidez vem exatamente porque aquilo que ela apresenta deixa as pessoas mais felizes. Então, é exatamente, se nós buscamos a felicidade e se o entendimento da doutrina espírita nos faz mais feliz, faz com que todos nós busquemos exatamente conhecer, compreender essas ideias, porque é isso que a gente quer, é isso que todos esperam. E a crença, né, aquilo que a crença no nada, na verdade, não completa as pessoas e não permite, né, não traz essa felicidade. E a consequência da doutrina espírita é exatamente tornar as pessoas mais felizes, exatamente pela prática da moral evangélica. Ele diz também que o Espiritismo é forte porque ele assenta suas bases na religião. E aí a gente tem, né, a existência de Deus, a existência da alma, a existência das penas e recompensas futuras, mas entendendo que essas penas e recompensas são consequências das nossas ações, da nossa vida aqui na Terra. E isso tudo, essas explicações, né, de Deus, da alma, das penas futuras, são apresentados de forma que atendem à razão. E ele coloca também que a força do Espiritismo também está na sua filosofia, no apelo que dirige à nossa razão, ao bom senso, e que não tem nada de místico no Espiritismo. Então é tudo claro, né? Ele não, na verdade, o Espiritismo não reclama uma fé cega, ao contrário, ele quer que todos entendam por que estão crendo, que se apoiem na razão, porque é isso que vai deixar o homem mais forte. E Allan Kardec afirma também que para aqueles que compreendem o Espiritismo, nós podemos observar alguns efeitos. Um deles é o desenvolvimento do sentimento religioso nas pessoas, que está baseado nos ensinos cristãos e que traz a certeza, com base nesses ensinamentos, da continuidade da vida. E por causa disso nós não devemos temer a morte, não tem porquê. A gente já viu várias vezes, né, algumas afirmações no sentido de que a doutrina espírita matou a morte. E outro dia eu encontrei, se não me engano, no site Mundo Espírita, o título de uma mensagem que traz isso de uma forma diferente, um pouco diferente. Lá dizia assim: Jesus matou e o Espiritismo sepultou a morte. Então esse fato já é importante para nós entendermos como a doutrina espírita funciona nesse papel de recordar e esclarecer a mensagem do Cristo. Porque Jesus afirmou com certeza a continuidade da vida. Ele nos deixou essa mensagem de consolo para aqueles primeiros cristãos, que a morte não existia. E a doutrina espírita vem esclarecer isso, ou vem resgatar esse ensino de Jesus e nos dizer claramente da continuidade da existência. Continuando, Allan Kardec fala também, traz que outro efeito do entendimento da doutrina espírita seria a resignação em relação às dificuldades, às vicissitudes da vida. E nós passamos a não nos afligir tanto com as tribulações que nos acompanham, que estão no nosso dia a dia. Então, em virtude disso, em razão disso, a gente passa a ter mais coragem nessas situações. Nós passamos a entender
também que não faz sentido abreviar os dias de existência. Então o Espiritismo explica que o suicídio não é uma opção para se livrar dos problemas, mas pelo contrário, essa opção faz agravar os problemas. Então a gente compreende que temos dificuldades e que existem outras formas de lidarmos com essas dificuldades. Mas nós passamos também a ter certeza de que temos um futuro e que somos responsáveis pela nossa felicidade nesse futuro. E isso nos traz consolo, né? Nos conforta saber que podemos resolver as nossas dificuldades e que teremos as consequências, nós vamos ser mais felizes no futuro. E outro consolo também trazido pela doutrina espírita é a possibilidade de nos relacionarmos com os entes queridos que já não estão mais nessa existência e de voltarmos a nos encontrar com eles. Então, isso é algo que realmente traz um grande consolo. E também tem um efeito de estimular no homem a indulgência para com os defeitos dos outros. Porque nós vamos compreendendo que todos estamos caminhando rumo à nossa evolução. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente, uns em algum sentido, outros em outro, mas todos nós vamos chegar lá. E aí, fechando essa nossa reflexão, tem uma questão do livro Consolador, é a questão 352, e o livro Consolador é psicografia de Chico Xavier, né, do Espírito Emmanuel, e ele nos traz o seguinte, que o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, entendendo essa importância da doutrina espírita, sendo o consolador prometido, nós finalizamos a nossa reflexão e agradecendo ao nosso mestre querido por nos deixar esse legado, esse consolador que realmente, quando compreendemos, nos torna mais felizes. Então, que a paz do Cristo esteja com todos.